nome da Fundação Getúlio Vargas, a principal instituição de ensino corporativo do Brasil, né? A gente tem que lembrar que ela é a quinta maior think tank do mundo, isso dá muita honra para a gente, e de também estar numa instituição como o ISAE, né? Que é um dos conveniados mais respeitados do Brasil. Então, é um prazer enorme, ainda mais falando sobre esse tema extremamente importante para qualquer empresa de qualquer segmento, né? Quando a gente fala de gestão de riscos financeiros em plena crise, como é que a gente dividiu esse webinar? A gente dividiu mais ou menos que nem está o MBA de gestão financeira, mercados financeiros de capitais da Fundação Getúlio Vargas. É um MBA que eu coordeno, que eu, inclusive, vou dar aula agora, dia 24 de julho, na nova turma que vai ter. O professor Andrei também vai dar aula nessa turma, o professor Gibran também vai ministrar aula nessa turma, e a gente quis condensar um pouquinho só desse curso para tentar ajudar as empresas nesse momento de incerteza. E como é que eu queria começar esse papo, né? Aqui, quando o Isai me convidou para fazer esse webinar, eu pensei muito em qual seria o nome da palestra. Um nome tradicional que viria na cabeça seria Gestão de Riscos Financeiros em plena crise do Covid, do coronavírus. Só que eu fiquei refletindo que a ajuda que o professor Andriei, que o professor Gibran, a gente quer trazer para vocês é exatamente uma coisa prática, mas que ajude vocês qualquer que seja a crise. Esse que é o ponto. O professor Andriei, ele é professor da Fundação há anos, ele é conselheiro da Tecnisa. O professor Gibran, ele é Head of Trading Desk de uma grande instituição financeira. Então, os professores que vocês vão ter aqui e que vocês vão ter hoje nesse papo, é exatamente um pessoal com uma excelente carga acadêmica, mas principalmente uma vivência prática muito forte. E quando a gente ficou pensando nesse tema, gestão de ativos financeiros em crise, em plena crise, é o que eu acabei de falar. A gente não tem que estar se preparando para a crise do Covid. A gente tem que estar preparado para qualquer que seja a crise. E esse talvez seja a maior falha das empresas. Primeiro, que elas têm uma visão positivista de tudo, né? Tudo vai dar certo, todos os meus clientes vão pagar, eu não vou ter devedores duvidosos, ao investir na bolsa, a ação com certeza vai subir. E quando a gente fala de gestão de risco, olha uma frase bem importante. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades geradas pelo melhor cenário, mas, ao mesmo tempo, assegurar a sobrevivência da empresa no pior cenário. Ou seja, a gente tem que entender que um cenário de incerteza, ele permite que haja uma possibilidade de aumento das vendas, mas também haja uma possibilidade de queda das vendas, né? E eu vou até compartilhar uma tela com vocês. É uma tela que eu adoro mostrar, o Andriei, com quem eu já fiz outros webinars, ele já viu essa tela. Esse é o comportamento do PIB desde 1901. Eu vou até marcar aqui, realmente, aqui a gente vai ter uma crise do Covid. Talvez seja uma bem negativa, tem gente especulando até queda de 10%. Mas, turma, olha quantas crises a gente já passou, né? É comum, às vezes, eu escutar do aluno: Fabiano, a crise me pegou desprevenido. Peraí, como é que a crise me pegou desprevenido? Se sempre ocorre uma crise, às vezes em maiores proporções, às vezes em menores proporções, ou às vezes afeta só o meu segmento, outros não. Teve a crise no Brasil, mas o único segmento que não foi afetado foi o meu. A gente tem que começar a pensar que, já que é algo que é comum numa atividade econômica, num ciclo econômico, por que todas as vezes a crise me pega desprevenido? Tá? É claro que a gente nunca vai descobrir qual vai ser a crise, qual vai ser a próxima crise, mas que ela vai acontecer,
Com certeza vai. Então, só repetir a frase. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades do melhor cenário, mas assegurar a sobrevivência no pior cenário. Tem uma frase do Peter Drucker que ele fala: gestão não é tomada de decisão futura, é o que eu vou ter que fazer hoje que vai me gerar impactos amanhã. Eu estava brincando com o professor Gibran, chega aluno para mim, Fabiano, agora o dólar chegou a 5,80, o que eu faço? Não, agora você não faz nada. Agora você acende 3 velas e sonha para que esse dólar caia, né? Mas o que eu tenho que fazer antes? Qual é a tendência? Qual é o cenário interno? Qual é o cenário externo? E realizar essas tendências. Esse que acaba sendo o grande âmbito da gestão de risco. Tá? Uma outra tela que eu gosto muito de compartilhar é essa daqui, em que ele fala que metade das grandes empresas tem caixa para suportar 3 meses, e olha que isso é uma reportagem de março de 2020, e paradas, pequenas empresas não têm fôlego para 1 mês. Também reportagem de 30 de março. E olha que a gente já passou 3 meses depois dessa data. E aí, comparativamente, eu coloco o balanço da Microsoft, em que a receita dela ano passado foi de 125 bilhões e ela, em caixa, ela tem 133 bilhões. Ou seja, pessoal, ela tem mais de 1 ano de receita no caixa. Uma vez eu estava comentando isso, aí a minha esposa estava assistindo a minha palestra, ela assim, Fabiano, peraí, a Microsoft é a maior empresa do mundo. Mas, pessoal, ela começou no fundo de uma garagem. E o detalhe, a primeira vez que ela lançou ações, a promessa da primeira distribuição de lucros era ser 17 anos depois. Imagina, você é uma empresa pequena, você sabe que precisa ter caixa, seja para precaução, seja para especulação, seja para operação, e você sabe que para ter caixa eu não posso ficar distribuindo 100% do lucro, às vezes até 110% do lucro, né? Porque chega uma hora que vai acontecer uma crise e a crise te pegou desprevenido. É essa lógica que não pode acontecer, né? Professor Andrei, você é um fera, né, de tanto governança quanto da gestão financeira. Tá? Você é conselheiro de empresas, já foi conselheiro de grandes empresas. O que você vê nessa parte de tanto de governança quanto de gestão financeira? Boa noite, professor Fabiano. Boa noite, Ibram. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Primeiro dizer que fico lisonjeado de achar que tem alguma capacidade de agregar aí nesse debate, mas eu tenho me ocupado, principalmente nas minhas atividades acadêmicas e profissionais, a tentar entender o que fundamenta, o que leva gestores a tomar decisões, né? E qual deve ser o direcionador do processo decisório, porque esse processo decisório ele tem que ser capaz de conseguir responder àquelas perguntas que a empresa deve formular no que diz respeito ao seu futuro. Então, é exatamente o que o professor Fabiano falava, que mais importante do que encontrar meras respostas é saber quais são as perguntas a serem feitas, que são aquelas que vão poder fazer emergir os direcionadores de valor de uma organização. E essa decisão, ela tem que gerar valor. E muito embora o processo de geração de valor ele possa ser representado, ele possa ser até mesmo estudado sob várias matizes distintas, sob várias nuances distintas, a gente está o tempo todo tentando equilibrar expectativa, possibilidade e viabilidade. A empresa, ela dispõe de uma expectativa em relação ao futuro, ela vislumbra algumas possibilidades, das quais algumas poucas, na maioria das vezes, serão efetivamente viáveis. E para que ela possa tomar decisões qualificadas, isto é, para que ela possa saber exatamente o que gera valor, o que vai lhe agregar valor, quer seja no âmbito da geração de lucro,
no caso, a visão dos acionistas, a visão de uma parte importante dos stakeholders, quer seja do ponto de vista dos seus clientes que vão desejar que aquela empresa ofereça um produto de qualidade, um serviço de qualidade, os colaboradores que desejam que haja uma política meritocrática de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, a sociedade que precisa de uma empresa que não gere resíduos, que seja socialmente justa, ambientalmente correta e que adote boas práticas de governança no que diz respeito à tratativa dos negócios, o que é o desenvolvimento da ética subjacente da organização. A gente fala que a organização precisa fazer um esforço para destilar e para capturar os chamados sinais. Né? Como é que ela vai entender como se processa o seu mercado, como se organizam os seus concorrentes, qual é o seu papel, se ela é uma incumbente ou se ela é uma empresa que promove uma disrupção. Porque a depender do papel que eu tenho no âmbito do mercado, a depender do papel que eu me proponho a desempenhar, a forma por meio da qual eu lanço mão dos conceitos, das possibilidades que uma boa prática de gestão financeira me oferece, que as boas práticas de governança corporativa me oferecem, é que vai mudar. Por quê? Porque a primeira tarefa de uma organização é o autoconhecimento, é se conhecer, é procurar entender exatamente quem ela é, o que ela faz, qual é o seu core business, o que ela entrega e o que ela gera de valor. E aí, nesse contexto, quando a gente fala de crises, né, a gente fala de um momento agudo, onde a organização precisa imediatamente responder na proporção e na intensidade com que a crise ocorre. Nós estamos vivendo aí há mais de 100 dias um processo extremamente impactante na vida de todos nós, para não dizer na vida da humanidade como um todo, aonde os desdobramentos e as implicações vão ser alvo de estudo pelos próximos anos, sem dúvida alguma. Portanto, é fundamental que a empresa tenha a capacidade de desencadear rapidamente o que nós chamamos de um comitê de crise. Um comitê de crise que seja capaz de encontrar respostas rápidas, ágeis, mas que não necessariamente serão respostas que vão permanecer. Então, é como se a empresa tivesse que girar uma chave e dizer assim, entrei no modo crise e agora vou agir dentro desse contexto, mas eu não posso jamais perder a perspectiva do longo prazo, perder a perspectiva de quem eu sou. Então, ela inclusive poderá adotar medidas mais drásticas, medidas mais dramáticas no curto prazo, mas nunca, jamais esquecendo quem ela é, qual é a sua identidade no que diz respeito ao longo prazo. Só que com a percepção de que as crises se tornarão mais frequentes e mais intensas, a gente não pode ter aquilo que nós chamamos de ilusão de controle, de achar que eu tenho um plano de contingência, eu tenho a perspectiva da instalação de um comitê de crise e eu, então, já estou preparado para a crise que vier. A empresa precisa ter uma postura de continuamente se desafiar, de continuamente tentar entender quais são as variáveis que, de fato, impactam o seu negócio e como ela pode se apropriar disso que nós chamamos destravar valor. Onde é que estão as válvulas que permitirão que a empresa destrave o valor? O valor está ali, ele é intrínseco à empresa, às pessoas que dela fazem parte, à sua visão estratégica, à sua inserção no mercado, mas ela precisa conhecer e reconhecer. Né? Está nos assistindo agora o Wagner, com quem eu conversava hoje, a gente falava um pouco sobre isso, a geração de valor. Como é que eu faço as empresas entenderem que elas geram valor de fato? Como é que eu faço as empresas entenderem o que faz delas diferentes das demais? Então, quando a gente fala de governança corporativa e fala de gestão financeira, nós estamos falando de algo que, a meu ver, está implicitamente conectado. Conectado por quê? Porque de fato, de uma visão da estratégia financeira da organização. Como é que ela se financia? E aí a gente fala de mercado financeiro, a gente fala de mercado de capitais. A empresa precisa ter boas práticas de regulação de risco, precisa ter uma governança corporativa consolidada, forte, mesmo que às vezes a empresa, a depender do estágio em que ela se encontra, da jornada de governança na qual ela se encontra, ela nem saiba que pratica governança corporativa, mas ela precisa da governança corporativa como uma ferramenta, um mecanismo de regulação de risco.
É essa regulação do risco que faz com que os provedores de capital sintam-se minimamente confortáveis em oferecer recursos e que essa empresa também sinta-se confortável em ir ao mercado buscar esses recursos. Só que não basta uma estratégia financeira pautada exclusivamente nas boas práticas de governança ou um bom gerenciamento de risco, uma boa gestão de riscos. A empresa também precisa mostrar que ela compreende a dimensão do seu negócio e apresenta desempenho operacional. E aí estamos falando basicamente de lucro operacional, ou seja, uma empresa que não é capaz de gerar lucro operacional, ela não tem condições de carregar o fardo, o encargo dos capitais que ela vai buscar, que ela vai captar. E, portanto, ela não conseguirá oferecer uma resposta à altura dos riscos que esses provedores estão assumindo ao aportar capital para ela. E, por fim, sem uma visão estratégica consolidada que a governança corporativa, a gestão financeira conseguem subsidiar, ela também terá dificuldade de saber em que ativos, em que negócios, em que empreendimentos, em que projetos ela deverá aportar os seus recursos, especialmente no momento de crise. E aí, para encerrar essa minha primeira participação, eu costumo lançar mão de um mantra da governança corporativa no que tange ao papel dos conselheiros de administração, no papel dos administradores dessas organizações. As nossas decisões, elas devem ser bem informadas, refletidas e desinteressadas. O bem informado preciso levantar dados, elementos, subsídios, métricas que me permitam, de fato, ter nas minhas mãos e com fidelidade qual é o atual estágio da minha organização, quais são as perspectivas que eu tenho no meu futuro. Eu preciso confiar nesses dados, eu preciso ter uma capacidade de compreender o quanto estas informações de fato refletem a minha realidade, sem aqui nenhum tipo de enganação no sentido de, não, mas é porque eu estou adotando essa postura de divulgar esse dado para um determinado ente. A gente sabe muito bem que, lamentavelmente, na gestão das empresas brasileiras como um todo e mundial, há sempre uma tentação de se fazer parecer algo que não se é. E isso, às vezes, pode nos levar até mesmo a acreditarmos naqueles números. Então, a gente tem vários casos. Agora, essa semana que passou, a Wirecard, lá da Alemanha, que simplesmente perdeu o equivalente a 11 bilhões de euros nas suas demonstrações financeiras. Esse simplesmente, obviamente, de modo muito irônico, né? A gente sabe o porquê e como essas coisas às vezes acontecem. Segundo quesito fundamental, o dado, a decisão, a informação precisam ser bem refletidos. Preciso refletir, preciso comparar, preciso fazer exatamente todas as possíveis projeções, todas as possíveis perguntas, fazer realmente a exaustão do debate em torno daquele tema, daquela decisão. E, por fim, a minha decisão tem que ser desinteressada. O que é esse desinteressado? Eu não posso ter nenhum conflito de interesse no momento dessa decisão. E aí, esse conflito de interesse é compreender que a organização ela é uma soma de várias partes. Somos vários stakeholders, acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, a sociedade como um todo, o Estado, com letra E maiúscula, os governos, aonde cada um tem que receber um benefício proporcional ao risco que tem, que assume com aquela organização e ao quanto entrega, ao quanto sacrifica, ao quanto está oferecendo para aquela organização. Então, desafiador num período de crise é garantir que eu consiga, de fato, respeitar essa tríade de boas práticas, tomar decisões bem informadas, refletidas e desinteressadas. Por quê? Porque o desafio nesses momentos de crise, e são crises, como eu disse, que se repetirão, é o fato de eu perder essa perspectiva. E quem é o amálgama que junta tudo isso? Quem é o tecido que conecta tudo isso? É a governança corporativa, porque ela trata do desenvolvimento da ética subjacente da organização, como eu faço negócios e como eu me porto nesse mercado. É interessante você comentar isso, porque essa que é a grande dinâmica da gestão financeira, né? Eu tenho que ter dinheiro por conta de precaução e me precaver sobre possíveis crises, mas, ao mesmo tempo,
Se eu tiver muito dinheiro parado no caixa, eu não gero retorno suficiente para os investidores, né? Então, sempre vai ficar naquele dilema, saber a hora que eu tenho que abdicar de lucro para poder ter caixa e a hora que eu tenho que abdicar de caixa para poder ter lucro, né? Então, é uma parte bem interessante da gestão financeira como um todo. E o interessante, porque eu fiz essa divisão nesse webinar, que é exatamente como está o MBA distribuído. Você tem uma parte de gestão financeira que vai atacar bem essa parte que o Andrei falou, gestão de capital de giro, gestão de caixa, mas vou passar a bola daqui a pouco para o Gibran, só que tem um outro lado, que é a própria gestão dos ativos financeiros propriamente dito, né? Que é a gestão de carteiras, ferramentas como ferramentas derivativos. E aqui, uma tela que eu gosto de compartilhar, depois daquela que eu... eu peguei de um amigo meu chamado Andrei Beber, que está aqui falando com a gente, que ele fez exatamente um gráfico sobre a variação diária do Ibovespa. Ele fez até 14 de abril. Então, olha o que é a gestão de risco, né? Olha como estava o comportamento e olha como está o comportamento exatamente quando teve essa pandemia. E se a gente for falar de outros indicadores, esse é o comportamento da Bolsa em um ano. Então, como teve uma queda abrupta e, ao mesmo tempo, uma subida já praticamente voltando aos 100 mil pontos. Se a gente for pegar, por exemplo, o dólar, esse é o comportamento do dólar desde 1º de janeiro de 2014. E aqui, eu destaquei com vocês, só desde 1º de março, né? E aí, uma coisa que eu sempre me pergunto, e agora por isso que eu vou passar a bola para o Gibran. Gibran, num cenário desse, que tem uma altíssima variabilidade de uma série de indicadores macroeconômicos, tem uma alta volatilidade, por exemplo, da Bolsa, e a gente tem uma falta de previsibilidade grande. A gente vai ter eleição esse ano ainda por cima, tem estados que estavam abandonando o lockdown, estão voltando, o governo liberou o Pronamp, né, para tentar ajudar algumas empresas. Como é que você enxerga essa gestão de riscos financeiros num cenário como esse? Boa noite, professor Fabiano. Boa noite, professor Andrei. Boa noite a todos os participantes. Primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Teremos possibilidade aí depois de conversar mais especificamente, né, em sala de aula, na nossa disciplina. E assim, pegando um gancho primeiro, né, do que o Andrei falou, o Andrei ele teceu um panorama, vamos dizer, mais genérico, mais global, né, sobre como que deve ser o comportamento empresarial diante de um quadro desse, de grande volatilidade, como o Fabiano abordou agora aqui para a gente, né, nessa abertura. E eu vou entrar mais agora num campo mais específico realmente dessa questão da gestão financeira, até para responder de forma mais direta a pergunta do professor Fabiano. O que acontece é o seguinte, para navegar num mercado com diversas oportunidades de ativos, é importante a gente ter bem delineado o nosso cenário. E esse é um estudo que, durante um período como esse, ele se torna bem desafiador, né? A delimitação de um cenário realmente, para o curto prazo, no intraday já é difícil, né? Então, a gente visualizar um cenário para daqui a 2 anos, 3 anos, ou até o final do ano que seja, se torna mais complexo ainda, diante de todas as cartas que estão no tabuleiro, para a gente poder observar. Então, informação, muito importante, a gente obter todas as informações. E eu gostei muito da fala do Fabiano, quando ele expôs o exemplo da Microsoft, porque ele é um exemplo muito tangível e que é de fato necessário você ter um colchão de liquidez para que você não colhe as placas, falando português claro, para que você não colhe as placas num momento como esse, para que você não siga o fluxo num momento como esse, né? Então, eu sou um
de mercado financeiro, né? Então, meu DNA está todo no mercado financeiro, especificamente em mesa de operações, tomando risco o tempo inteiro, tradando tudo quanto é ativo que vocês possam imaginar. E, às vezes, assim, eu até peço perdão se o meu linguajar fugir um pouco e entrar no mercado financeiro, que tem um linguajar muito próprio, muitas vezes até com tons bem-humorados e pejorativos, etc., mas só entendo como uma licença poética se eu acabar escorregando com esses termos. Vou tentar ser o mais formal possível aqui na nossa reunião. Mais uma vez, assim, a gente tendo um cenário, delineando o cenário, no nosso cenário vai estar previsto também o teste de stress, né? Vai estar previsto esse tipo de situação, onde vai disparar todo o nosso plano de contingenciamento operacional e também de gestão financeira, né? Uma coisa é certa, esse trabalho working from home veio para ficar, né? Principalmente nas mesas, nas instituições, nas empresas mais burocráticas, né? Com um aparato mais burocratizado. É viável, a perda é muito pequena comparativamente ao resultado que tem sido realizado por essas empresas. Então, esse já é um cenário praticamente dado, né? Enfim, não vai ter uma perda de atividade, por exemplo, do setor financeiro como um todo, né? É claro que o setor de serviços esse sofre muito. E aí que vem a nossa avaliação. O Wagner colocou uma pergunta aqui já há algum tempo: como convencer o cliente a investir depois da forte queda de renda fixa e renda variável? E essa pergunta é muito pertinente, ela bate até um pouco com a questão que o professor Fabiano colocou. Antes eu vou só dar uma panorama, agora eu vou entrar realmente na questão mais financeira de fato, e vou dar um panorama sobre como que funciona esses problemas e que levam até um circuit breaker, como a gente agora viu recentemente 3 circuit breakers, nós vimos também lá recentemente também no Joesley Day, né, em 2017, 18 de maio de 2017, a gente teve o circuit breaker ocasionado lá pela questão da escuta do ex-presidente. E o que leva a isso, né? Primeiro ponto, a gente tem que identificar que tipo de crise a gente está vivenciando. Se ela é uma crise do sistema financeiro, quer seja interno, quer seja externo, ou se ela é uma crise vivenciada por outro segmento, né? Quando ela é uma crise vivenciada por outro segmento, que não seja o financeiro, eu diria para vocês, sem sombra de dúvidas, que o estrago é menor. Então, isso a gente já tem que respirar, beber um copo d'água, vamos, cafezinho e tal, e continuar o nosso trabalho. Não tem desespero. Essa crise não foi em decorrência de sistema financeiro, de colapso de sistema financeiro. Nós não vimos nenhum grande banco quebrando até agora. Muito pelo contrário, os grandes bancos estão extremamente líquidos. Os grandes bancos estão com aquele perfil que o professor Fabiano colocou da Microsoft lá. Pode ficar tranquilos com relação a isso, tá? Diferente da crise de 29, por exemplo, do crash da Bolsa. Ali foi estritamente financeiro. Vocês viram o estrago que ocasionou, o subprime 2008, quebras de grandes bancos. Agora, no Covid, a gente teve uma instituição financeira lá na Índia, mas, enfim, quem quebra é quem já não está muito bem das pernas. Então, só está precisando daquele empurrãozinho para ir para o precipício. Essa aqui é a verdade. Vai ter banco menor quebrando, vai ter um fundo ou outro de investimento com dificuldade. Teve aqui fundos exclusivos, né? Fundo bem exclusivo, bem específicos, altamente alavancados, era a política do fundo e tal, mas você não viu um problema conjuntural de quebradeira realmente, como aconteceu em 2008, por exemplo. Mas, Gibran, todo mundo diz que a recuperação é muito mais lenta e tal, vai ser mais demorado, o impacto do PIB é muito mais severo. Enfim, tudo isso são pontos de vista, mas eu particularmente acredito numa recuperação em V, né? Muita gente está colocando essa recuperação em W por conta da segunda onda do Covid. Eu acredito numa recuperação em V. Eu estou um pouco mais otimista com a questão da recuperação. À medida que vem as news com relação às aberturas graduais, não obstante o aumento do número de infectados, né? Não obstante a sobrecarga na capacidade hospitalar, né, dos leitos, o mercado se comporta de uma forma muito positiva. E quando eu falo mercado, eu estou falando do mercado global. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que delimitar. Não é uma crise do sistema financeiro, que é uma crise que requer muito mais atitude, vamos dizer, dos bancos centrais, das autoridades monetárias, tá? De injeção de mercado no sistema financeiro, no mercado financeiro de fato. Tá? Isso tem acontecido,
né? O Fed agora acabou de fazer mais um quantitative easing, mais um estímulo, e o mercado hoje se comportou maravilhosamente. Parece até que descobriu a vacina, né? Enfim. E amanhã é outro dia. Então, esse é o ponto. Uma coisa é certa. Até que esse grau de incerteza diminua, haverá muita volatilidade. E a gente tem que entender, aí tem duas formas de você entender essa volatilidade. Ou de forma negativa, opa, é um momento para eu estopar minhas posições, ou oportunidade, um momento para eu entrar em posições, né? E eu vejo muito mais essa volatilidade. Uma coisa eu sei, daqui a pouco a bolsa vai cair, daqui a pouco o dólar vai subir, daqui a pouco os juros vai subir. Como que a gente vai se comportar com relação a isso? Eu vejo como oportunidade. Você estabelece suas estratégias, estabelece os seus pontos e trabalha nas oportunidades, né? Por exemplo, o IPCA, se você for ver nosso índice de inflação, ele já estabilizou em 1,60 para o final do ano, né? O relatório Focus da semana passada foi 1,61, o dessa semana foi 1,63. E o que significa isso? Significa assim, a inflação ela não está dando sinais de elevação. Se a inflação não está dando sinais de elevação, o que vai acontecer com a taxa de juros? Vai ter necessidade de subir essa taxa de juros? Não, a taxa de juros ou vai ficar no patamar que está ou ainda vai cair mais um pouco. As apostas já são para mais um corte de 0,25 e ainda tem muita casa botando mais dois cortes, um de 0,25 e um outro de 0,25 nas próximas reuniões. E aí, qual vai ser o comportamento da curva de juros com relação a isso? Vai subir ou vai cair? Esse que é o ponto, né? E aí que vem a oportunidade, conforme o Wagner colocou ali. Como convencer o cliente a investir depois da forte queda de renda fixa e renda variável? Olha, a forte queda da renda fixa, ela acontece nos ativos pós-fixados ou nos ativos de maior risco, principalmente de crédito privado. Né? Um papel que estava lá cotado a 110, ele disparou para 180. Né? Então, foi um papel que perdeu muito valor. Lembrando sempre que o PU é o inverso da taxa. Né? Então, ali sim perdeu valor. Mas, se você for pensar em termos de títulos públicos federais, por exemplo, você teve uma faca 27, por exemplo, que ela já foi cotada 100 pontos acima do que está hoje, no mês passado. Isso significa uma rentabilidade de 125% CDI, 25% em títulos públicos. Então, teve um ganho. Como convencer o cliente? Conhecendo os produtos, né? Então, quem conhece os produtos de títulos públicos lá no Tesouro Direto mesmo, tá? Com taxas pré-fixadas, é uma grande oportunidade, tá? Então, como convencer na renda fixa é essa oportunidade de título público. Você vê a inclinação de 5 anos, e aí eu estou falando os juros, né, over, que está 2,15, né, TMS a 2,15. A inclinação de 5 anos com janeiro 25, que está 5,70, poxa, nós estamos falando aí de mais de 250 pontos de inclinação. Essa inclinação já chegou a ser 110 pontos. Então, esse que é o ponto. A gente acha que essa inclinação vai fechar. Se você acha que essa inclinação vai fechar, que o pior já passou, que agora é só volatilidade, invista ali, porque você tem uma possibilidade de ganho real, expressiva na renda fixa, né? Sem precisar carregar. Agora, se você quiser carregar 5,74 por 5 anos, o carregamento também está muito bom. É um carregamento que você bota ali 125% CDI, só que você tem que levar até o final do período da maturidade desse papel aí, desse ativo, para você poder fazer esse resultado. Mas as oportunidades estão aí. Você comprar um título de renda fixa com a remuneração no patamar atual, se for de uma empresa sólida, é uma oportunidade de entrada. Quem estava carregando em outros patamares é que sofreu um pouco, né? E aí esse é o mais difícil de convencer realmente. E aí é que vem, de fato, né, segura, fecha um pouco a rédea, vamos ver, a empresa ela é sólida, esse título é com vencimento para daqui a 3 anos, para daqui a 4 anos, é possível que haja recuperação. A Bolsa já mostrou essa recuperação, como o Fabiano mostrou. Ora, a Bolsa lá na época, lá no epicentro do problema, né? Vamos dizer lá no Moro, né, na saída do Sérgio Moro, do ministro, a Bolsa chegou a 70 mil pontos, né? Isso um mês e meio atrás, pô, a 95.700, né? Enfim. Então, lá nos 70 mil pontos, o desesperado foi estopou na mínima, né? Aquele que estava
mais seguro, ou seja, ele botou até mais, ele até aportou mais. E ele tem que ter bala na agulha, é isso que eu te falo, tem que ter reserva. O que acontece no problema da crise? É que ninguém tem reserva. Ele vai no all-in, ele acredita que, né, o mercado estava lá precificando a bolsa a 180 mil pontos, tinha casa botando 180 mil pontos no final de 2019, tinha casa botando 150 mil pontos, e aí ele vai, bota, né, todos os ovos no mesmo cesto lá na bolsa, passa por um problema desse, né, bate o desespero e aí fica difícil convencê-lo realmente. Então, um equilíbrio. Olha, só nisso aqui a gente já viu 2 ativos interessantes. Eu acredito que a bolsa ela chega num ponto que ela ainda pode ter mais gás, mas ela chegou num ponto que a gente tem que refletir. Quando eu falei com vocês, é lá nos 70 mil que era para entrar. Agora, 95.700, ele é meio que uma resistência. É um ponto que aí você tem 2 decisões a tomar. Ou você, de fato, espera o próximo estresse e ela cair, ou você entra de forma comedida, gradual, né? Esperando lá, ela bateu 100 mil pontos. 100 mil pontos é a próxima resistência dela. E aí tem que ser muito dinâmico, né? Quando a gente fala de pessoa física, é diferente de uma empresa, é diferente de uma asset, é diferente de um investidor, vamos dizer, de um cara que tem uma carteira para gerir. Uma pessoa física, ele pode ser mais ágil, ele pode ser mais rápido. Então ele compra 90 e vende a 100. Já botou um lucro no bolso aí, superior a 2 anos de renda fixa, aí, a 2,15 por ano. Né? Então, esse aí que é o ponto, né? Que a gente tem. Então, as oportunidades estão aí. Agora, se você, não, estou mais cauteloso, 95.700 realmente voltou praticamente no patamar pré-pandemia, então é o momento de segurar um pouquinho e esperar cair. Mas a Bolsa está muito resiliente, já há muito tempo que ela não vai abaixo de 90, por exemplo. Então, a carta está aí, a oportunidade, aí tem que enxergar como oportunidade. E por que acontece o circuit breaker? O que acontece é o seguinte, quando a gente tem um movimento muito negativo, um movimento de queda, todo gestor, e aí eu estou falando dos grandes, né? São os grandes que levam a esse movimento. Ele é obrigado a fazer a gestão dele de acordo com o VAR. Né? O VAR, lembrando aí, é o Value at Risk. Né? Value at Risk. Então, o que acontece? Como ele tem esse limite de risco dele, se cai 2, 3 mil pontos, ele tem que estopar uma parte, obrigatoriamente, para se readequar a esse limite que ele tem. Então, ele tem lá 100 milhões para trabalhar. A perda dele, quando cai 3, 4 mil pontos, a perda dele vai 60, ele quase fica no limite. E aí ele não faz nada. Caiu mais 2 pontos, a perda vai a 90, ele tem que começar a estopar. Até por questão de compliance, realmente. São regras das políticas e diretrizes do investimento. Então, ele começa a estopar. E a gente está falando de gente muito grande. Né? Então, quando ele começa a estopar, o movimento é um só. É só de queda. Né? Então, o que acontece? O stop está vendendo os ativos dele. Se ele está vendendo, o comprador, é o lei da oferta e demanda, o comprador vai sempre comprar mais barato. Né? Ele vai sempre botar mais barato. E aí vem esse volume gigantesco, né, que faz com que aconteça esse mecanismo aí do circuit break, ou essas quedas expressivas. A mesma coisa para a curva de juros. Né? A curva de juros começa a estressar, a subir muito. Quem tem ativo pré-fixado também tem que estopar. E na curva de juros é o contrário. Né? O cara vai sempre tentar comprar pelo PU mais alto. Então, quando começa os movimentos de stop, o movimento de stop ele é comprando a taxa, vendendo o PU e comprando a taxa. Então, a taxa vai lá para cima. Isso a gente vai conversar bastante na nossa gestão. Então, acaba atingindo lá os limites de alta. Lá, né? E aí é que está, aquele que está mais tranquilo, ele tem a oportunidade, ele tem bala na agulha para entrar, ele espera ver até onde vai esse movimento, né? Ele tem uma ideia de movimento, vai lá e dá um tiro certeiro e entra, né? Comprando um título pré-fixado. No caso da Bolsa, acontecer um circuit breaker, pode acontecer de novo isso, vai avaliando. Se o risco ainda é muito pesado, espera mais um pouquinho, mas não perde a oportunidade. Gibran, poxa, eu lembro que teve muita gente comprando a 80 mil, aí quando foi a 70, o cara se desesperou, poxa, ele agora estava com 95 mil no bolso. Então, assim, não entra tudo. Você acha que vai continuar estressando? Entra 80, mas entra, vai se posicionando. A posição ela não pode ser a bala de prata. Né? O nome já diz, a bala de prata é aquela sendo o seu limite, né? Então, eu acho que não é difícil convencer o cliente. Ora, o CDS do Brasil, atualmente, está em 220, 250. Né? Hoje, 250, 230, está por aí. Ora, o CDS do Brasil pré-pandemia era 110.
chegou a ser até abaixo de 100. O que a gente acha? A gente acha que vai subir mais, vai cair, já subiu o suficiente, né? O CDS é o Credit Default Swap, é o que mede lá o risco país, tá? Negociado na Europa. São derivativos de crédito negociado na Europa. Então, quando a gente olha essa coisa assim de fora, mais global, a gente vê que tem muita oportunidade, né? Que o estresse foi muito forte, né? A gente tem um governo austero e ajuda bastante. E qual seria assim um próximo estresse? Um homem forte do governo sair, como foi o Mandetta, como foi o Moro e tal. Se ninguém sair, eu vejo assim, pelo menos ruídos internos políticos bem mais calmos e ajuda o Brasil a superar, né? Ajuda o Brasil a, vamos dizer, melhorar esse diferencial para o dólar, por exemplo. O ativo de hedge é o dólar, né? Então, quando começa a estressar, vai todo mundo comprando dólar. O dólar, pelo relatório Focus, está a 5, né? Então, assim, geralmente o relatório Focus coloca o dólar sempre acima, está botando bem abaixo do que está atualmente, né? Enfim, o dólar deu uma estressadinha na semana passada. Hoje abriu caindo bem. Tem uma pergunta aqui é o Andriei, né, que quer fazer uma pergunta, né? Mas antes de passar, bem interessante isso, Gibran, porque no final das contas, os gestores e as empresas, elas têm que definir qual é o perfil de risco dela, né? Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ou seja, qual é o perfil de risco que a empresa quer ter e também qual é o conhecimento que ela tem. Porque o que você colocou é bem interessante, que é, dependendo da situação, eu tenho que mudar a minha estratégia para fazer a empresa ganhar dinheiro. O maior exemplo que eu lembro disso, e o Andrei, se não me engano, Andrei me corrige, na época você era conselheiro da Celesc, em 2014, Gibran, o preço da energia elétrica no Mercado Livre chegou a 822 o mega hora. 822. Então, o que aconteceu? Muita empresa parou a produção para vender energia no Mercado Livre, porque era uma energia que ela tinha comprado a R$100, estava no Mercado Livre a R$822, ela parou a operação dela porque ela ganharia muito mais dinheiro vendendo a energia elétrica. Então, é a típica situação que o gestor financeiro ele tem que olhar exatamente quais são as oportunidades existentes. Às vezes eu vou ganhar dinheiro na renda fixa, às vezes eu vou ganhar dinheiro na renda variável. Então, ter conhecimento e não ter a zona de conforto, ou seja, o medo de pular de um para o outro, caso haja um estudo prévio disso, ele é fundamental. Andrei, você falou que tinha uma pergunta para o Gibran. Pois é, eu quero me aproveitar agora para dizer o seguinte, eu estou do outro lado do balcão, né? Eu sou a empresa que precisa me financiar nesse mercado. Porque o Gibran coloca de maneira muito apropriada que esta não é uma crise financeira. Né? Ela não é uma crise financeira. É uma crise sanitária que tem desdobramentos para uma crise de mercado comercial, enfim. Mas as empresas vão precisar acessar esse mercado e aí a gente tem percebido exatamente esse write-off aí de muitos gestores. Por quê? Porque o cidadão tem lá uma regra de compliance que ele tem que cumprir e se, porventura, ele percebe, né, uma mudança na curva de juros, ele percebe uma mudança no panorama da Bolsa, ele tem que realizar, mesmo com um prejuízo. E isso acaba gerando uma série de oportunidades para as empresas acessarem esse crédito, né? Só que a gente tem percebido que com esse movimento a passos largos, talvez, né, Gibran, até para uma taxa negativa, ou pelo menos uma taxa real negativa, né, vai abrir talvez um conjunto de oportunidades para as empresas de se financiar a um custo realmente muito baixo. E essa é uma decisão muito interessante, porque aí o meu custo médio ponderado de capital cai e eu começo a vislumbrar outras oportunidades de investimento. Né? Agora, como é que uma organização, como é que uma empresa, e aí tendo em vista exatamente isso que o professor Fabiano coloca, de eventualmente ter que mudar um pouco da sua estratégia, né? O quanto nesse momento vale a pena de manter uma posição de caixa confortável, possivelmente a um custo mais elevado, porque a primeira reação é o custo sobe para quem quer captar. Mas no segundo momento, possivelmente, e aí queria ouvir um pouquinho que tu tens para nos falar sobre isso, no segundo momento eu vou ter, como tu disseste, tudo volta para o lugar,
a perspectiva e a expectativa desse investidor, pessoa física, pessoa jurídica, fundos, enfim, private equity, ou o que quer que seja, que está vivendo nesse mercado, vai diminuir, dadas as referências, né? E as empresas, né? Qual seria, talvez, a postura mais adequada? Será realmente reforçar o caixa, eventualmente a um custo maior, pensando na retomada em V? Porque quem tiver caixa e cash is king vai ter condições de se aproveitar dessa retomada em V, né? Porque a grande dificuldade que as organizações, as empresas têm, e aí, claro, as de pequeno porte sofrem ainda mais, porque elas estão vinculadas a um varejo para distribuir esse capital, né? Mas as maiores empresas podem fazer as operações estruturadas, podem emitir títulos. Agora, qual é esse timing, né? Se é que ele existe, qual deve ser o apetite para o risco de uma organização que tem um produto bem equacionado, um serviço bem equacionado, que tem boas práticas de gestão? Qual seria o movimento? É um movimento mais agressivo, logo, ou essa mesma parcimônia que tu tens comentado para quem é investidor, pessoa física, por exemplo, deve ser adotado pelas organizações, pelas empresas? Excelente pergunta, Andrei. E não é uma pergunta de resposta fácil e imediata, não. Tá? É uma pergunta bem complexa. Mas eu diria que tem que ser um movimento gradual. Tá? Eu reforçaria o caixa agora, porque as oportunidades estão batendo na porta. Né? Então, essas outras empresas menores que não têm capacidade financeira para suportar, e que muitas delas ligadas à inovação, etc., e que até incomodam de alguma forma no cenário competitivo, elas passam a ser umas boas oportunidades de aquisições, inclusive, né? Outros investimentos em outros nichos passam a ser bem interessantes, ou seja, abrem oportunidades. O problema é que, como você colocou bem, o custo do crédito ele se eleva por conta do rating, realmente. Né? Então, o risco da inadimplência ele ainda é real, né? O risco da inadimplência empresarial ele ainda é real, e ele também vem em cadeia. Né? A instituição financeira, os bancos, na verdade, são as contas dessa cadeia. Né? Então, a contenção na doação de recursos para o ambiente empresarial, ela acaba acontecendo num momento como esse, né? Porém, o crédito está disponível e cada vez mais que a gente vai tendo uma ideia do panorama, ou seja, não quebrou a grandona, a outra continua estável, os negócios voltaram a ser feitos, voltaram a ser realizados, enfim, o Brasil continua exportando, né? Alguns setores aí, inclusive, saltam aos olhos com destaque, né? O setor do agribusiness e o setor de tecnologia são setores muito bons para quem quer, né, investir em renda variável, etc. Enfim, mas eu acho que tem que ser gradual. Eu acho também que a gente não pode esperar porque a oportunidade pode passar. Eu vejo numa empresa, como você colocou, uma empresa bem equacionada em seu balanço, em sua estrutura de capital, eu acho que faz sentido sim ela bater na porta das instituições financeiras e captar, uma vez que a gente está com o nosso juros pós-fixado, né, a nossa PMS aí na mínima histórica. Todos os tempos, como você colocou, quase juros real negativo, né, a TMS contra o IPCA, né, dos últimos 12 meses. Então, e vai estar caminhando para isso, né? A gente vai acabar chegando em algum momento ao juros real aí zero, se a gente continuar com essa queda e se a inflação começar a aparecer um pouquinho, né? Enfim, o que acontece é o seguinte, eu vejo como oportunidade, mas gradual, porque ainda o crédito realmente ele está com um custo um pouco mais alto, as instituições financeiras colocam um spreadzinho um pouco mais alto, mas é muito mais um spread para evitar a inadimplência do que uma necessidade, sabe? Isso eu posso dizer para vocês, a gente está com o mercado extremamente líquido. Extremamente líquido. Eu posso falar para vocês aqui, porque isso é público, não é nenhuma informação confidencial. O Bacen enxuga no Guaraldi. Guaraldi é uma operação de títulos públicos federais com recompra, que o Bacen toma recursos das instituições financeiras todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, tá? Precisamente às 9h20. O Bacen tem isso para poder fazer o nivelamento de caixa, principalmente dos dealers, dos grandes bancos. O Bacen tem enxugado 400 bilhões dia. Sabe o que isso significa? Que os bancos
setor financeiro, como eu falei, a crise não é do setor financeiro, que é, em última instância, quem suporta, vamos dizer, o mercado com injeção de crédito. Se o Bacen enxuga 400 bilhões nesse custo de oportunidade, porcaria aí, tá? 2,15, essa porcaria aí, a TMS atual aí, né? A gente chegou a ter TMS aí nos governos anteriores a 14%, né, na gestão do Manteiga. Porra. Então, 2,15 realmente, 400 bi. Aí aquele trade-off do risco e retorno, é melhor entregar aqui eu tenho meu, tá garantido, do que colocar aqui numa rating era A e caiu para B, né, por conta de algumas dificuldades, enfim, de caixa, ter que reparcelar a dívida, né, fazer renovações, etc. Só que isso, eu estou falando coisa de 1 mês e meio atrás. Agora, quem segurou a peteca está seguro. Então, já começa a fazer sentido realmente você fazer uma doação de crédito, porque esse custo de oportunidade ele vai prejudicar o resultado do banco daqui a pouco. Né? Você pegar o dinheiro e ser extremamente conservador. O banco ele tem também uma proposta de remunerar melhor o seu capital, né? Se ele, né? E eles têm uma estrutura de capital aderente. Aí, voltando para a questão da gestão de carteira, rapidamente, só para concluir, o que acontece? Por que dá problema? Por que tem gestor que passa veneno? Por que tem gestor que fica sem dormir, que tem que tomar Prozac de noite, Rivotril, etc. O cara começa a falar sozinho nesses momentos. Eu tenho um amigo que começa a falar sozinho, tem que segura, vai lá no psicólogo e tal, operador, porque não começa a tremer, da tremedeira, né? Enfim. E o que acontece? Por quê? Porque todo mundo trabalha com limite de risco. E se a gente não consumir esse limite de risco, a diretoria de risco vira e fala, olha, você não está usando, por quê? O que se presume? O cara está consumindo risco, ele está alocando recursos lá, ele está investindo. E como ele é um cara preparado e competente, ele vai trazer um retorno. Se ele não está consumindo esse risco, ora bolas, ele não vai gerar retorno para mim, eu vou transferir para o outro. Então, essas assets, o gestor, ele sempre trabalha ali no limite, né? Justamente por conta disso. Isso não é racional. Eu sempre trabalhei ali nos 70, nos 80, enfim. E aí, quando alguém questiona, eu coloco o retorno. Olha, o retorno que eu estou dando é esse aqui. O outro está usando 95 lá e o retorno dele está menor do que o meu. Você quer passar meu risco para ele, meu limite, meus 30% para ele? Enfim, e na nossa vida, as empresas, na vida privada, a gente tem que pensar assim. A gente não tem que ter preocupação em comprar uma LFT, por exemplo. Como eu falei, eu não tenho bola de cristal. Eu não sei se eu te respondi, tá? Se ficou faltando alguma coisa, fique à vontade aí para rever aí um ponto específico da sua pergunta, etc. Tá? Mas eu não tenho bola de cristal, mas como eu falei, bolsa, né? O Wagner colocou lá a questão, bolsa caiu pra caramba. Caiu e já voltou tudo, tá, Wagner? Não está mais baixo não, tá? Já está no patamar pré-pandemia quase, tá? Mas vamos lá, eu acho que 95 é uma resistência. Tenho essa percepção que 95 é uma resistência, e eu quero entrar, sei lá, nos 92, quero entrar um pouco melhor. Até acredito que a Bolsa vai voltar aos 100, vai voltar aos 110 no final do ano, a recuperação vai ser em V, se bobear vai a 120, como já chegou, né? Ano passado bateu 119. Então, acho que fim do ano vai ser isso aí e tal. Mas eu não quero entrar com 95, porque eu posso errar também meu cenário, enfim, não estou a fim de ficar empatando meu dinheiro até o final do ano, tanto, quero tentar recuperar mais rápido, né? Vou entrar com 90 mil, vou esperar 90 mil. A possibilidade de acontecer os 90 mil é muito real, tá, gente? É o cenário que o Fabiano colocou, é volatilidade o tempo inteiro. É a única certeza que eu sei que a qualquer momento o dólar vai dar uma explodida, a bolsa vai dar uma caída, isso eu sei nesse momento, né? Vai de acordo com o trade-off aí das news que vão chegando. E aí você faz assim, mas eu tenho dinheiro. Beleza. Relaxa, bota lá na LFT, bota lá na CDBzinho mesmo, bota, né, algum investimento, bota na LCA, na LCI, né, coloque algum investimento que tem liquidez diária para você não perder essa oportunidade, claro. Né, o problema do CDB lá é IAF, né? Enfim, se você tiver que resgatar com menos de 30 dias, mas ainda assim, o seu dinheiro não vai se perder, ele vai sempre em cima do lucro. Você só vai ter uma rentabilidade menor se você sacar muito rápido, né? O imposto de renda vai ser 22,5%. Mas, ninguém vai colocar no CDB pensando em lucro. Essa que é a verdade, tá, gente? Você bota lá só para o dinheiro ficar parado. Algum custozinho de oportunidade você está ganhando lá. E na hora que a bolsa realmente cair, você resgata e pum, entra. A Petrobras chegou a bater 10, gente. Tá o dobro. Né? Enfim, quando a Petrobras chegou a 10, tinha muita gente vendendo, achando que ia 5. Eu, assim, já via como uma grande oportunidade, né? Enfim, olha a Vale aí também.
Então, é a questão da oportunidade. Por que a Petrobras foi a 10? Aquela história, muita gente tendo que estopar a posição, muita gente grande. E aí o pequeno, que a gente chama, né, de... Eu não sei nem se eu devia falar, né, porque eu também me considero, mas né, como pessoa física, né, é a sardinha, né? A sardinha vai junto. A sardinha vai com um grandão, né? Então, enfim. E aí aquele outro grandão, tipo eu agora estou falando do PJ, com 70%, só estou esperando essas sardinhas saírem todas lá para eu poder remontar minha posição. Eu tenho minha bala de prata lá, eu não precisei estopar. Eu estou dentro do meu limite. Agora, o cara que está com 95, estoura os 5% de VAR rapidamente no momento que o dólar vai sair aí de 5,40 e vai para 5,80, por exemplo, 5,70. E aí chegou o dólar a 5,90, eu sou exportador. Porra, exporta, faz o seu câmbio, fecha seu câmbio. E 6 é uma resistência absurda. A taxa de juros, muita gente dizia que a taxa de juros a 2,25, o dólar passava de 6, não passou. Não tem por que passar, a não ser que tenha alguma outra coisa nova, fundamento. Eu não estou falando paura, estou falando fundamento. Então, se esse dólar for a 5,80 de novo, eu sou exportador, falando aí do ponto de vista das oportunidades empresariais, vende e arrebenta a boca do balão. Né? Não tem por que esperar achando que vai para 6. Né? Gibran, eu sou exportador. O que eu faço agora? Vendo nesse patamar, espero mais um pouco, faço um hedge, compro o dólar. Se você é exportador, eu vejo esse patamar aí como oportunidade, porque o próximo ponto de resistência agora é o 5,55. Isso é resistência. Se for para esperar até 5,55, então você compra e monta seu hedge pelo menos, para não perder essa oportunidade, porque pode buscar lá o 5,55. Depois de 5,55, eu acho que talvez possa voltar. Tem que ter um fato novo para romper o 5,55, né? Enfim, esse fato novo pode acontecer. Agora, o que a gente tem enxergado mais na balança? Mais notícias positivas ou mais negativas? Tirando... esse eu não posso falar, eu não vou falar aqui, né? Alguns feeders de news aí, de informações que a gente assiste que só fala coisa negativa, né? Tirando isso, o que tem mais? Eu vejo muito mais notícia positiva. China está avançada aí na possibilidade da vacina, vejo remédio para tudo que é lado. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, daqui a 2 semanas já vai ter futebol com torcida. É uma percentual do estádio, né? Isso é irresponsabilidade? Não, a coisa está sendo feita de forma gradual. Vai ser, sei lá, 10% do estádio, só as pessoas da mesma família que vão ficar juntas, mas já está começando a abrir, está começando a funcionar. A Gibran vai ter a segunda onda, mas eu acho que a humanidade, de uma certa forma, está muito mais preparada para suportar uma segunda onda do que estava preparada para suportar essa primeira. Eu penso dessa forma. Então, nesse balanço de notícias boas e ruins, se as notícias boas, você acha que elas são mais fortes, poxa, toma um pouco mais de risco, mas vai gradual, justamente por tudo que nós falamos aqui, né? Perfeito. A única coisa que eu quero que todo mundo pense é que tanto o Andrei quanto o Gibran, eles estão no mercado, principalmente o Gibran no mercado financeiro. E repara que a base de conhecimento é estudar muito, ler muito, analisar muito, monitorar muito. Por que eu estou falando isso? Só essa semana, Andrei e Gibran, eu escutei de 3 empresários, pequena empresa, falando que querem pegar a grana total do Pronamp que eles têm direito para investir na bolsa. Ou seja, porque 2 chegaram animados para mim, pô, Fabiano, a Pronamp é Selic mais 3,50, então é um custo anual de 5%. Não, mas eu vou pegar isso e colocar na bolsa. E aí você fala, peraí, a crise acabou de mostrar para você a importância de você ter caixa para precaução. 2, você tem conhecimento de gerenciar os ativos financeiros da sua empresa para ter a certeza que você vai ganhar mais do que 5%, né? Mais do que 6%, e para valer a pena, tirando o imposto, tem que estar 10%, 15%. Né? Então, é interessante, né, Gibran e Andrei, o quanto as empresas elas querem fazer gestão financeira, elas querem fazer administração de riscos de ativos financeiros, mas elas não querem buscar conhecimento de como fazer isso. E aí volta como a gente iniciou. A crise me pegou desprevenido, mas eu tinha tudo para ganhar na bolsa e acabei perdendo. O que você acha desse comportamento de usar o Pronamp para investir na bolsa?
Não, e assim, isso eu vou até deixar o Andrei complementar, mas é um comportamento totalmente impróprio, é um comportamento irracional, né? Ele está deixando de focar na atividade que ele tem expertise para tentar especular, virar um mero especulador, né? Pode Usando ser bem ainda sucedido, recursos que de repente pode, ele não mas estava um precisando, mas risco para mim. Exato, é um risco que para mim não faz sentido correr, é um risco muito severo, né? A renda variável ela traz perdas e aí como ele está investindo um dinheiro que ele tirou, vamos dizer, para finalidade empresarial, ele vai entrar naquela história do VAR lá das assets, dos gestores de investimentos, etc. Ele não vai conseguir suportar esse risco, né? Ele não investiu na sua atividade empresarial, ele não tem o colchão de liquidez, ele não sabe se os seus clientes vão continuar demandando os seus produtos como demandavam antes, porque muitos profissionais foram afetados, teve que fazer acordos salariais, etc. A gente vive esse momento, essa situação, né? A coisa não parou completamente, mas teve uma redução. O nosso PIB está com estimativa aí no Focus aí de negativa 6%. O FMI 6, né? 5,5%. O FMI colocou menos 9,1 semana passada, né? Até o Paulo Guedes até gritou, peraí, quase o dobro do que a gente está estimando aqui. Tal. Enfim, então tem essa dificuldade. Num momento desse, num momento conturbado desse, quando eu coloquei lá a questão das oportunidades, era uma questão muito focada nesse, né, até na pergunta do Wagner, enfim, a questão gradual que eu coloquei ali para o Andrei, dos investimentos, uma vez que realmente tem essa vantagem. Então, esse Pronamp aí, eu acho que é aquilo, investir no meu business. Ah, caramba, meu sistema de delivery não está funcionando legal. É uma oportunidade de você fazer uma injeção, de pagar suas contas, que provavelmente ficaram pendentes, né, nesse período, enfim, seus custos fixos. Mas, Andrei, o que você acha aí? Pega lá o Pronamp e bota tudo na bolsa, arrebenta a boca do balão? Como é que é isso aí? Sem dúvida alguma que não é. E o Gibran nos trouxe uma informação importante, e o Fabiano agrega, é a armadilha da liquidez, né? Não da liquidez da empresa, mas da liquidez do mercado. O dinheiro está sobrando, o dinheiro está barato, vamos torrá-lo. E aí a organização, a empresa, ela esquece qual é o seu direcionador de valor. O Fabiano e eu, a gente tem conversado muito na gestão financeira das organizações, cash is king. Perfeito, está dentro da lógica da cartilha. Vamos preservar o nosso caixa, vamos garantir posição fortalecida de caixa, porque no momento oportuno a gente volta com tudo. Só que o que eu não posso esquecer é que se o caixa é rei, a rainha é a minha estratégia. E aí o Gibran foi impecável no comentário dele. O que é que eu faço? Qual é meu core business? Qual é a minha expertise? Né? Qual é o meu DNA? O meu DNA é mercado financeiro? Não, o meu DNA é produzir produto, é prestar serviço. Então, aproveitar essa oportunidade da liquidez para aperfeiçoar processos, ampliar os meus padrões de entrega de produto e de serviço, fazer pesquisa e desenvolvimento, inovar. Porque aí também, né, Gibran, tu fazes um comentário muito importante. Quem sobreviveu até agora já começa a ser visto com bons olhos pelo mercado financeiro. E aí, eventualmente, os spreads, né, eles podem, de um lado, ser reduzidos e esse dinheiro vai migrar para essas empresas para que elas possam aproveitar. E o banco, obviamente, porque ele precisa dar resultado, ele não vai viver a 2,25, a 2,15, né? Mas agora é que vem exatamente a questão fundamental, né? Primeiro, para quem conceder esse crédito, né? E aí o trabalho para ver como é que andam esses mercados, né? Se eu sou um incumbente ou se eu sou um disruptor, né? Porque hoje nós estamos vendo alguns negócios terem a sua existência sendo questionada, né? Eu uso um exemplo agora, grandes empresas, tu falaste do home office, grandes empresas entregando lajes inteiras de escritório. Nós temos aí grandes bancos e corretoras dizendo que até o final do ano, no mínimo, todo mundo em casa. Aí eu começo a perceber os custos de locação, os custos da infraestrutura da minha empresa, e eu começo a perceber que tem negócios que podem desaparecer, atividades produtivas que podem desaparecer. Então, eu acho que também há a necessidade da empresa voltar-se para dentro, reavaliar processos. E aí eu tenho dito, isso não se encaixa
absolutamente de modo perfeito com a gestão financeira, mas faz todo sentido, qual será a política dos fundos de investimento, dos bancos, no que diz respeito ao ESG, o Environmental, Social e Governance, que até então podia ser só uma tendência, talvez um modismo, mas que agora parece ser um mainstream, né? A gente tem percebido com que os grandes provedores de capital começam a se preocupar com isso, né? A gente viu o Citibank nos Estados Unidos que, ao invés de demitir, aumentou o salário dos colaboradores como forma de retê-los, de mantê-los motivados, de garantir que eles pudessem atravessar esse período de pandemia de maneira um pouco mais bem calçada, bem lastreada, e as empresas começarão a ser lembradas pelo seu propósito, pela maneira com que tratam os recursos humanos, né, as pessoas, a sociedade, nós todos, como tratam o meio ambiente, e isso tem aqui, a meu ver, duas interessantes consequências para os provedores de capital. A primeira é a resiliência, que tu mesmo colocavas, né? Aquela empresa torna-se mais resiliente, mais capaz de lidar com as crises, porque ela tem um outro grau de preparação, uma outra forma de enxergar o seu papel na sociedade, o seu propósito. E, em segundo lugar, a volatilidade é menor, né? Então, um recente estudo mostrou empresas que têm fortes valores ligados a uma preocupação ambiental e social sentiram menos a crise. Claro que sentiram, porque todos sentimos, mas sentiram menos. Então, também há oportunidades, como disse o Fabiano, de eu mudar minha forma de enxergar o meu papel social, né? Porque a gente às vezes esquece que uma sociedade, que uma empresa, ela nasce para ser perene, para ser para sempre. É claro que no meio do caminho existem as contingências, existem as complexidades naturais do próprio processo de negócio, as disrupções que acabam acontecendo, mas ela nasce para existir para sempre. Mas aí como é que ela se comporta em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente? Então, eu acho que também há muita oportunidade aí. A gente fala aí alguma coisa em torno de 65 trilhões de dólares só de fundos que têm a pretensão de explorar essas questões de uma forma diferente de se professar o capitalismo, né? E aqui sem entrar numa disputa ideológica, mas só de uma forma diferente de pensar o papel das organizações do mercado financeiro, do capital dentro desse contexto, sem que isso signifique, e eu falo isso de maneira muito pragmática, sem que isso signifique abrir mão do lucro, abrir mão da geração de valor, abrir mão de qualquer um dos benefícios que o provedor de capital precisa receber e merece receber pelos riscos que está assumindo, mas entender que é uma coisa partilhada, é circular. Então, eu tenho também observado uma oportunidade muito grande nessa liquidez, porque não é porque o dinheiro ele está barato ou ele está farto que o seu provedor não vai valorizá-lo, né? O Gibran tem colocado isso muito, né? Valoriza para ter um retorno, porque precisa rentabilizar, né? Mas, pessoal, já até para nos direcionarmos, né, para encerrar, não tomar tanto tempo das pessoas, Andrei e Gibran, duas palavrinhas de vocês, assim, bem sucinto. O que é, na opinião de vocês, o gestor hoje, no caso do Andrei, a parte de gestão financeira, no caso do Gibran, a parte de gestão de riscos financeiros, qual é a coisa mais importante que eles têm que pensar para ontem, imediatamente? Bom, no caso realmente de uma gestão de risco, realmente, eu acho que a gente tem que realmente aproveitar esse aprendizado que a gente está tendo. E eu acho que o que fica de aprendizado é realmente você ter o sangue frio e você enxergar as oportunidades nesse momento, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Com relação à questão da diversificação, a gente também não pode cair também em alguns paradigmas. Diversificação é o melhor. A diversificação, ela realmente é muito importante, mas você tem que acreditar num direcional. Então, esse é um aspecto que eu acho muito relevante. Se você diversifica tudo que você tem, na verdade, você não fez nenhuma gestão, né? Você simplesmente neutralizou suas posições.
O que eu estou querendo dizer? Pô, acredito na Bolsa, vou comprar uma carteira aí de 10 ações, eu vou entrar no BOVA11 lá, vou comprar a Bolsa 95 mil e vou comprar dólar. Você não fez nada, a correlação é negativa entre eles, você simplesmente travou uma posição, você neutralizou, né? Então, esse aqui é um ponto. Se você for comprar dólar, você tem duas alternativas, tá? Você compra muito mais dólar do que o que você tem em bolsa, porque às vezes você está interessado em dividendos também, ou outro view, mas não pode ser simétrico. Você compra muito mais dólar porque você acredita no direcional do dólar, você acredita que o cenário vai piorar. Essa que é a verdade. O dólar sobe aqui, o real só se desvaloriza com a piora do cenário, seja externo, seja interno. Então você acha, não, acho que ainda tem espaço para dar mais problema realmente, vou botar um direcional em dólar. Então esse aí é um ponto, né, importante. E aí eu estou falando realmente de oportunidade de rentabilidade mesmo, rentabilizar seus ativos, tá? É diferente do importador, por exemplo. Se eu sou importador, né, se eu sou uma empresa importadora, preciso de compras de fornecedores externos, eu travava uma parte da opção, porque ela pode te estilingar, né, de acordo com o balanço de riscos, né? Enfim, por mais que o meu view vocês perceberam que é um pouco mais otimista, eu acho que o importador realmente ele pode agir. E o exportador para mim ele pode vender a qualquer tempo, né? Eu também não consigo ver esse dólar abaixo de 5, né? Nem o relatório Fox está colocando isso, enfim. Então o exportador ele pode esperar uma volatilidade em vender sexta-feira a quantidade de câmbio na posição de compra, né, na posição de compra, posição 1, né, compra das instituições financeiras, ou seja, as contrapartes vendendo, foi absurda, né, foi 20 vezes mais, porque o dólar subiu para caramba, o exportador entrou vendendo, e fizeram bem, né, porque hoje caiu, voltou tudo, né, e teve atuação também do Bacen também, enfim, no mercado spot. Então, acho assim, que o que a gente precisa para ontem, primeira coisa, Fabiano, conhecimento, estudar mercado realmente, não tomar decisões apenas empíricas, conhecer os produtos, né? Conhecer tantos produtos de crédito, no caso na tomada de decisão, tem vários. Hoje o sistema financeiro realmente brasileiro ele te disponibiliza oportunidades mil, tanto de alocação de capital, de investimento, quanto tomada de recursos. Então, avaliar, vou tomar recurso pré ou vou tomar pós? Qual é o meu view? Isso é importante também, né? Vou tomar recurso pagando inflação ou vou tomar recurso pagando PMS? Então, isso é que é o mais importante, é conhecer, é traçar um cenário. Isso é para ontem. Muitas empresas tomam gestão financeira e eu faço algumas consultorias, né? Eu também visito algumas empresas, alguns clientes meus que fecham negócio comigo, faço palestras, enfim, vou para o cafezinho também, né? Vou para os almoços e tal. E eu vejo nessas conversas assim que algumas decisões são totalmente empíricas. Olha, de empresas até grandes. E isso é um dever de casa que tem que ser feito para ontem. As empresas têm que ter um fundamento, têm que ter um cenarista, conhecer o mercado para poder tomar a decisão adequada, né? Então, isso é que esse grupo de participantes está aqui, né? Enfim, e quem entra, e aí eu não estou vendendo peixe, não, porque quem entra realmente imbuído do espírito de adquirir conhecimento via um MBA como esse aqui, que é bem focado em mercado realmente, já visto o nível aqui dos palestrantes, ele vai adquirir isso, ele vai adquirir conhecimento para a tomada de decisão dele, para agregar valor e não simplesmente ficar empírico, porque um gatilho dentro da empresa acionou, agora ele tem que fazer isso, agora sempre é aquela coisa assim, né? Eu chego na empresa e pergunto, por que você faz isso? Olha, pode parecer bizarro, a gente tem aí milhões de gurus, enfim, de administração, só para eu concluir aqui, e o cara fala, porra, sempre foi assim. Eu ouço isso hoje, gente. Eu ouço isso hoje, principalmente na parte da gestão financeira e de riscos. Na parte de inovação, na parte operacional, os caras aí não tem conversa, os caras dominam realmente topíssimas decisões maravilhosas. Na hora de pensar onde vai colocar o dinheiro, não, isso aqui, quando acontece isso, a gente faz isso. Né? Enfim, tem essa lacuna que eu acho que a gente tem que preencher para ontem. Por isso que tantas empresas menores, etc., essa decisão que o Fabiano colocou como exemplo, isso acontece, tá? Acreditem, isso acontece, Fabiano. O cara conversou contigo, isso é exemplo tácito. A gente vê isso. Porra, a taxa está tão baixa, né? 5% ao ano. Pô, 5% eu consigo, porra, em uma semana aqui na Bolsa, se eu operar bem. A verdade é essa. Operando bem, eu consigo em uma semana
boa, isso, sabe operar, sabe fazer uma análise fundamentalista, sabe avaliar, né, a demonstração de resultados, as projeções de resultados de uma empresa, sabe usar, né, os índices, né, sabe o que é um PL, porra, entendeu? O cara tem que conhecer todos isso aí, né, saber fazer, porra, um fluxo de desconto. Às vezes o cara não sabe nem o que é um VPL, porra, e quer fazer isso, né? Enfim, colocar em risco um dinheiro que ele não vai dar onde tirar depois, né? Porque isso seria o colchão de liquidez dele, né? Tendo conhecimento, ele pode até fazer. É o que eu falo, se o cara conhece, vai em frente, corre o risco, siga. Mas assim, o problema é que é empírico. Não conhece, é de ouvir falar, é aquilo. E hoje, cada vez com esse mundo mais moderno, as pessoas não estão se especializando, né? Está ficando tudo muito generalizado. Aqui a gente está dentro do ambiente de especialização, realmente, de adquirir esse know-how, né? Era isso aí que eu tinha para responder a sua pergunta, Fabiana. Até desculpe se eu me alonguei demais aí. Não, Andrei. Já que era um pinga-fogo, né? Eu tô em linha com o Gibran e eu diria até 3 atitudes ou 3 palavras, né? Me informar, refletir e não abrir mão de decidir. Talvez o pior de decidir por um caminho que não seja o mais adequado naquele momento, ou que até seja uma decisão equivocada, é a paralisia de não decidir. Então, a partir do momento que eu me informo, que eu reflito e que eu decido, ou seja, nós somos, e aí aqueles nossos alunos que vão fazer o MBA, aqueles que são líderes empresariais, gestores, são aqueles a quem a organização e todos os stakeholders olham para tomar decisão. Então, não é dizer assim, mas espera aí, quem é que vai tomar essa decisão e tenta olhar para trás, ver se tem alguém atrás. Não, é contigo, é tua responsabilidade. Então, o ônus e o bônus da escolha é de quem está nessa posição de administração, de gestor, de líder. Mas não posso achar que eu sempre decidirei corretamente e que eu sou o dono da verdade, mas eu não posso abrir mão de decidir. Eu não posso abrir mão de não fazer as escolhas para a minha organização. Elas todas serão imbuídas no melhor espírito, naquele de buscar a geração de valor, de buscar atender a uma multiplicidade de anseios dos stakeholders, mas eu preciso levantar informações, levantar dados, ter as informações na mão, refletir, exaurir o estresse delas, como disse o Gibran, testá-las, confrontá-las, mas com muita velocidade, com muita agilidade e não abrir mão de decidir. Então, as provocações que a gente faz no MBA sempre são nessa direção, né? Eu tenho dito que cada fim de semana do MBA, as turmas de Curitiba, as aulas acontecem na sexta, no sábado e no domingo. Eu sempre digo que a nossa pretensão, e até o momento a gente, eu acho que tem conseguido fazer essa provocação, né, Fabiano e Gibran, é que na segunda-feira o aluno, a aluna já possa minimamente tentar aplicar o que ele viu no fim de semana na sua empresa, mas não no sentido de ferramenta, mas principalmente no sentido de provocação. A provocação que nós fizemos aqui essa noite, as provocações, os comentários, nesta ou naquela direção, o MBA tem essa pretensão, fazer com que a cada fim de semana eu tenha mais dúvidas do que certezas, porque é exatamente a partir dessas dúvidas que eu vou buscar conhecer, que eu vou buscar estudar, porque a ignorância ela é muito tranquila, ela me oferece uma tranquilidade fantástica. Por quê? Porque se eu desconheço, eu não tenho com o que me preocupar. Então, as provocações que nós fazemos, quer seja num tom mais voltado para a gestão das carteiras, dos ativos financeiros, ou num tom mais, digamos assim, aberto, né? No âmbito da gestão estratégica, da gestão financeira como um todo, de governança, é o de fazer com que cada um dos nossos alunos seja confrontado a sair dessa eventual zona de conforto que a gente se encontra. E possam, né, agregar, de fato, valor às suas carreiras e agregar valor às organizações nas quais eles estão nas posições de líderes ou pretendem alçar voo nessas posições de líderes, né? Eu agradeço desde já essa oportunidade e espero encontrar vários de vocês em sala de aula. Salvo engano, pelo que eu vi no último cronograma, nos encontramos em janeiro. Janeiro, isso mesmo. Para encerrar, eu queria só colocar uma coisa a mais no que você falou, Andrei. Após a decisão, fazer uma nova reflexão, né, sobre será que às vezes você toma uma decisão
e se dá bem por sorte. E às vezes você toma uma decisão que dá errado, mas você fez as coisas direito, né? Mas foram circunstâncias que fogem muitas vezes do seu controle, né? Então só posso dizer aqui, só agregar esse ponto. Mas do resto, pessoal, eu espero que a gente tenha agregado para vocês. O objetivo é exatamente fazer vocês refletirem sobre essa parte de gestão de riscos financeiros. E, pessoal, da mesma forma como eu iniciei, a gente não pode se preparar para a crise do Covid. E a gente não pode se preparar para a recuperação da crise do Covid. A gente tem que se preparar para qualquer que seja a crise, qualquer que seja a recuperação. Esse é o papel do aprendizado que a gente vai ter de longo prazo. O que não pode é a cada 2, 3 anos a gente praticamente quebrar, praticamente perder toda a nossa vida pessoal, depressão, etc., porque a cada 2 anos alguma crise nos pega desprevenido. É isso que não pode acontecer. É cíclico. E se a gente começar a entender essa forma como a economia trabalha, a gente vai sobreviver para qualquer cenário. Bom, como eu falei no início, esse papo que a gente teve está sendo gravado. Posteriormente, o Isai vai enviar para vocês o link dessa gravação. É muito importante que vocês estejam com o e-mail atualizado com o Isai, exatamente por conta disso. Caso vocês não recebam, contacta o Isai, contacta a gente, mas aqui é óbvio que é pano para manga para a gente ficar até meia-noite aqui conversando. É só um pedacinho do MBA de Gestão Financeira, Mercados Financeiros de Capitais. Caso você esteja interessado, eu acho uma oportunidade muito boa para vocês ampliarem tanto o aspecto de conhecimento, mas também o próprio aspecto salarial, de capacidade de emprego. A gente está falando da Fundação Getúlio Vargas. De novo, é a maior instituição de ensino corporativo do Brasil, a mais valiosa. Ter isso no currículo é maravilhoso, ainda mais com o nível de professores que a gente tem. Tá bom? Então, só desejar para vocês uma boa noite e espero muito que a gente tenha agregado para vocês. Abraço.